Olá! Você já se perguntou nesses dias que nós estamos vivendo quais as razões que Deus tem para permitir essa pandemia? Por que Deus permite esta pandemia? Eu creio que tem um texto na Escritura que nos ajuda muito a entender as respostas. Jesus, quando inquirido sobre alguns eventos que estavam acontecendo naquela época, sobre quais as razões daquilo, Jesus traz respostas e eu creio que será muito elucidativo para nós. Lucas capítulo 13, a partir do verso 1 até o verso 9. Vamos ler esse texto? A Bíblia diz assim: Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Vamos orar? Santo Deus, nós te agradecemos, Pai, porque temos esta oportunidade de estudar a Tua Palavra. E pedimos que a Tua Palavra seja esclarecedora para as dúvidas que muitas vezes têm acometido o nosso coração nesse tempo de adversidade. Fale ao nosso coração, ó Deus, pastoreie a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Por que Deus permite acontecer tragédias, catástrofes, eventos provocados às vezes pelo coração dos homens pecadores, endemias, no caso atual, pandemias? Nunca nós podemos nos esquecer que Deus tem propósitos corretos em todas as coisas. A Escritura aponta para o maior objetivo de Deus com a sua palavra, a própria glória de Deus. Ele ser glorificado em todas as coisas. A Escritura também nos mostra que o grande objetivo de Deus é a salvação do homem pecador, para que ele seja transformado segundo a imagem de Cristo. E essa é uma obra do Espírito Santo de Deus em nossos corações. Esse Espírito que glorifica a Deus na redenção do verdadeiro cristão, na salvação daquele que Deus deseja trazer para ele expectativa, esperança, vida, mais do que essa, eterna. A Escritura nos mostra que o Espírito Santo é aquele que recria naquele que é buscado por Deus, Cristo nos seus corações e nas suas vidas, os transforma para serem a imagem de Cristo. Dr. Heber Campos, ele diz que Deus quer que o mundo veja que Jesus Cristo é verdadeiro e quando nós cremos, ele se torna estampado na vida dos cristãos. Paulo diz isso em Romanos capítulo 8, a partir do verso 29, quando Deus nos diz através daquele texto que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Ele quer que Jesus seja honrado pela semelhança dos irmãos mais novos com o irmão mais velho deles.
A glória de Cristo, ela será maior à medida que o cristão venha aparecer-se com o Salvador deles. E muitas vezes, essa mudança, para que o indivíduo possa chegar a uma verdadeira conversão, arrependimento e fé, e transformação dos seus corações, e santificação das suas almas, isso passa pelo sofrimento. Quando o Espírito Santo trabalha em nós, ele torna Cristo evidentemente glorioso em nós. Isso vai se tornar verdade, queridos, na medida em que nós, pecadores, somos tratados através da fé e arrependimento, todos os momentos diante de Deus. E isso requer uma vida humilde e arrependida. Nesse texto de Hebreus que nós lemos agora, o evangelista Lucas destaca-se dos demais evangelistas no aspecto dos detalhes históricos que ele traz. Houve uma preocupação em demonstrar de maneira cronológica os eventos que envolveram o ministério de Jesus. E isso nos mostra um quadro muito adverso que envolvia essas palavras de Jesus. No meio de um quadro de adversidade, confrontos, que Jesus é abordado por alguns para relatar sobre um fato ocorrido. Na verdade, Jesus percebe que a intenção verdadeira que aquelas pessoas tinham ao relatar aquela situação era demonstrar a ira de Deus sobre os galileus. Contudo, Jesus mostra que não somente aqueles galileus, mas todos os homens devem ser arrependidos diante dos seus pecados ou serão penalizados por Deus. Vejamos alguns princípios sobre o arrependimento ensinados por este texto, onde Jesus fala àqueles que o abordam e traz para nós uma resposta sobre por que Deus permite situações adversas. Nesse momento agora, por que Deus permite essa pandemia? A primeira resposta que nós vemos claramente no texto é que um dos propósitos é para gerar arrependimento dos homens. Nos homens, nos corações deles. O texto diz no verso 1, naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Existe, sabe, irmãos, uma tendência de observarmos os eventos catastróficos ligados aos outros. As razões são os outros. Isso muitas vezes ocorre para nos sentirmos melhor. Contudo, Jesus trata esse erro aqui. Um escritor cristão chamado Leon Morris, a falar na sua análise do Evangelho, ele traz a seguinte observação. Ele diz que Lucas nos diz que certas pessoas informaram Jesus acerca da matança dos galileus. Ele diz, podem ter sido judeus que citavam mais ou menos como aprovação, como um exemplo do tipo de julgamento do que Jesus acabara de falar. Porque havia uma luta entre judeus e galileus. Havia um questionamento porque aqueles haviam se misturado com o povo daquela região. Esse incidente não nos é conhecido de qualquer outra forma histórica, mas está em harmonia com aquilo que conhecemos do caráter de Pilatos. Pilatos havia matado alguns dos galileus que haviam feito sacrifícios de tal forma que o sangue daqueles galileus se misturara ao sangue dos seus sacrifícios. Alguns desses galileus haviam chegado até Jerusalém para adorar e foram mortos pelo Pilatos. É difícil imaginar o que poderia justificar uma execução desse jeito. Contudo, Jesus dá a resposta. No verso 2, a resposta de Jesus é: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus?
por terem padecido estas coisas. Na verdade, pensando em palavras simples, Jesus estava dizendo, olha, quanto a todos os galileus, vocês estão pensando que existem uns que são menos pecadores do que outros? Era comumente pensado que a desgraça era um castigo pelo pecado. Em João capítulo 9, verso 2, o texto diz assim, e os seus discípulos perguntaram a Jesus, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Sempre aquela tendência de que algum mal está ligado a algum pecado, cometido imediatamente. Jesus imediatamente ensina aquelas pessoas dizendo que aqueles galileus que haviam sido mortos não tinham sido destacados para uma morte horrível porque eram pecadores piores do que os outros pecadores. Jesus conclama os seus ouvintes, para se arrependerem. Senão, todos igualmente pereceriam. E essa linguagem é uma linguagem que aponta para um evento histórico imediato, mas aponta também para um evento final, futuro, que está reservado para todo aquele que não se arrepende e permanece no seu pecado. Jesus não vê qualquer necessidade de argumentar a respeito de todos que são pecadores. Ele simplesmente diz, olha, o que é necessário é que todos se arrependam, porque todos são pecadores. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, ele diz um verso que muitos de nós têm na ponta da língua, 3:23, que diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Jesus, como ocorre em outros textos, toma a pecaminosidade universal como fato básico. Todos nós, todos os seres humanos somos pecadores. A palavra no texto igualmente que é usada, ele diz, todos igualmente perecerão. Esta palavra dificilmente poderia significar que todos seriam mortos exatamente da mesma maneira, como aqueles sendo mortos no meio dos seus sacrifícios. Talvez o pensamento seja que o modo da morte dos galileus não lhes deu tempo para arrepender-se. O que Jesus estava dizendo é, os ouvintes não arrependidos de Jesus estavam pensando de maneira errada. Por quê? Porque o arrependimento é para todos. Lembre-se, a morte, sem arrepender-se pelo seu pecado e crer em Jesus como aquele que perdoa pecados, traz a certeza de uma morte eterna para todos que não se arrependem. Imediatamente depois, Jesus passa a falar a respeito de uma outra desgraça em Jerusalém agora, na cidade dos judeus, que também é conhecido somente através dessa referência. Nós não vamos encontrar outro texto bíblico falando daquilo que Jesus vai narrar. 4 e 5, os versos 4 e 5. Ele diz, ou cuidais, vocês estão falando desses galileus, vamos pensar dos judeus, vamos pensar naqueles. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém. É como se ele dissesse, esses eram um grupo de pecadores, mais pecadores do que os outros. Jesus diz, não eram. Eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos, diz o texto, todos igualmente perecereis. O que o Senhor Jesus queria que eles entendessem é que os 18 que tinham morrido quando desabou a terra de Siloé e os matou, fossem menos culpados. Literalmente, a expressão ali é devedores. Homens que estão devendo obediência a Deus. Eles não são menos ou mais devedores do que as outras pessoas. O objetivo de Jesus é advertir aqueles que o ouviam a urgência, a necessidade de acordarem para a sua realidade como pecadores, destituídos da graça de Deus e se arrependerem.
Lucas, ele emprega aqui algo que textualmente é muito importante, eu não vou explicar muito, mas vou dar-lhes uma síntese do que ele está dizendo. Lucas emprega o presente do imperativo como uma força contínua, como algo que tem que acontecer. E no verso 3, ele usa uma expressão, um auristo, que dá uma ideia de uma ação decisiva, tem que acontecer de forma decisiva. E o que tem que acontecer de forma decisiva é o arrependimento. O arrependimento está relacionado com a conversão, como também com todos os dias da vida de um cristão, verdadeiro cristão responsável e dedicado. O apóstolo Paulo demonstra a sua alegria porque houve arrependimento nos coríntios, mesmo que isso, por um instante, tivesse gerado tristeza neles. Na verdade, o que nós sabemos é que não existe arrependimento sem tristeza por ter cometido o erro, pecado. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 7, do verso 7 ao verso 10, agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O primeiro motivo que Deus tem ao permitir situações como essas, queridos, e quando nós perguntamos por que Deus permite a pandemia ou um desastre que tenha acontecido dentro da nossa história, é para que as pessoas possam ver em si mesmos que são pecadores e que precisam de Deus, como aquele que age a seu favor quando nele creem com um verdadeiro arrependimento. Esse é o primeiro motivo. Deus está fazendo com que todos nós olhemos para Ele. E ao olharmos para a sua santidade, olhemos para nós e vejamos a nossa pequenez e pecaminosidade com busca de arrependimento. A segunda razão que o texto nos traz é para que o homem entenda que sem arrependimento haverá uma expectativa de juízo maior do que este que nós estamos vivendo agora. Do verso 6 ao verso 9, o texto vai dizer isso. A partir de agora, Jesus vai nos falar através de uma parábola, usando a figura de uma figueira que não produzia frutos e que estava ali ocupando espaço, um terreno. Havia um homem que cuidava das plantações e o dono da terra. É interessante que não é a única vez que Jesus usa a figueira para falar da vida do cristão, do homem de uma maneira geral. Em Mateus capítulo 21, ele usa uma figueira infrutífera para ensinar os seus discípulos. Ele busca figos ali e não acha figos porque ela estava exatamente demonstrando de longe que haveria figos, mas só tinham folhas. E ele ordena, e aquela figueira murcha na hora, juízo sobre aquela que dizia ter figos, frutos bons, algo agradável, mas não tinha. Era mentirosa. E Deus não se agrada de aparência. No Antigo Testamento, a figueira, ela também simbolizava o povo judeu. O povo judeu e a sua, em alguns momentos, desobediência. O profeta Oséias, no capítulo 9, no versículo 10, diz: achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como as primícias da figueira nova, mas eles foram para Baal Peor e se consagraram à vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Na parábola, porque não havia frutos na árvore, o dono da terra e daquela figueira diz: corte-a, arranque-a. Aquela figueira sem fruto estava correndo o risco de ser cortada
como um ato de juízo. Ela não presta. Eu não quero ela. Toda vez que Deus opera na vida de alguém, é para que este esteja crescendo segundo a graça que lhe é concedida. Nós, homens, de uma maneira geral, crédulos ou não, temos desfrutado da graça comum de Deus, que nos dá todas as coisas que temos, do ar que respiramos, da existência que experimentamos, da comida que comemos, do sol que nos aquece, da chuva que molha e faz as coisas frutificar, de nossa existência. Contudo, quando não está acontecendo agora um entendimento e o homem está vivendo a parte de Deus, Deus permite situações para que ele entenda que essas coisas terríveis devem levar o homem ao arrependimento, porque senão o juízo vai ser pior do que aquilo que ele está vivendo agora. No verso 7 diz que o proprietário da figueira, por 3 anos, vinha buscar frutos na época certa e não achava. A figueira havia sido plantada num terreno fértil, numa vinha, e por 3 anos ela não produziu. Quando o Senhor Jesus, no capítulo 21, como também no capítulo 24 de Mateus, ele fala a respeito da figueira e mostra através da figueira e da parábola de que eles deveriam, seus discípulos, serem frutíferos, senão perderiam a vida. Jesus diz no capítulo 24, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos já se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Talvez você não saiba, mas uma figueira, quando ela está cheia de folhas, junto com os brotos das folhas, nascem os figos. E quando as folhas estão bonitas, vistosas, aqueles figos estão prontos para a colheita e matar a fome. Só ter folha não adianta. Aquela figueira é mentirosa. Foi um longo período. Agora já é tempo de juízo. É como se aquele senhor estivesse dizendo, já está na hora do juízo. O que o Senhor Jesus está contando com essa parábola, já está na hora do juízo. Pode cortá-la. Porque além de não produzir frutos, está ocupando o terreno que poderia ser usado para outro fim. Muitos homens desfrutam da maravilhosa graça de Deus, contudo não demonstram sua dependência e agradecimento a Deus através de uma vida piedosa, cheia de arrependimento diante dos seus pecados, que são inevitáveis. Sem arrependimento e fé em Deus, há somente uma expectativa de juízo agora e ainda maior no futuro. Essa é a mensagem encontrada em toda a Escritura. Através do profeta Ezequiel, no capítulo 33, verso 11, Deus diz, convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Convertei-vos. E esse, então, é o segundo motivo que nós devemos entender que existe esta pandemia. É para anunciar para nós que se nós não buscarmos a Deus e não nos arrependermos dos nossos pecados, este juízo é pouco, como comparado com o juízo eterno que Deus tem reservado para aqueles que não se arrependem e creem. É para que arrependamos, o primeiro motivo. Segundo, é para que entendamos que, sem arrependimento, o juízo ainda será maior. E o terceiro motivo que vejo nesse texto é para que o homem entenda a sua dependência de Deus e da misericórdia de Deus. No verso de número 8, o texto diz, na parábola, Jesus dizendo que o homem que cultivava a terra, o viticultor, ele diz, deixa eu cuidar dela mais uma época, mais uma estação, mais um período. Deixa eu cavar ao redor dela e colocar ali estrume. Se o senhor vier aqui da próxima vez, na época que deveria ter fruto e não tiver fruto, o senhor me manda cortar que eu vou cortar.
Estas foram as palavras que Jesus disse ali, através daquela parábola. Tenha misericórdia, Senhor. Essa é a expressão. Tu és dono. Tenha misericórdia para com aquilo que é seu. Dê oportunidade. Queridos, todos nós, todo o universo é de Deus. Você já imaginou se a misericórdia de Deus fosse como a nossa misericórdia? Ou se a paciência de Deus fosse como a nossa paciência com os outros? O viticultor solicita para o senhor da figueira para cuidar só um pouquinho mais. Me dê mais um período. Muitas vezes o pecado afeta tanto as nossas vidas que nós perdemos a noção correta do certo e do errado. Por isso é necessário a ação de Deus na história. Por isso é necessário tempo para que seja restaurada a visão e as atitudes provenientes dessa visão restaurada em nós. Quanto tempo? Quantos eventos são necessários para que possamos ter nossas mentes e corações novamente moldados pela verdade de Deus? Essa resposta não depende de nós, mas inicialmente da graça e da misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo afirma que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Ele diz em Romanos capítulo 2, verso 4, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. É uma pergunta que Paulo traz. Paulo também afirma que Deus disciplina com mansidão para nos arrancar da mão do diabo, como também para promover em nós arrependimento. Ele escreve a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 2, versos 24 e 25, dizendo: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles do laço do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. A pergunta agora é: como Deus coloca fertilizante nas nossas vidas para nos restaurar e produzir frutos? Nesta videira, nessa figueira que está sem fruto. Deus nos abençoa com a sua palavra. Por isso Jesus pede: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é verdade. Deus nos abençoa com o seu Espírito. O próprio Senhor Jesus diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque nos falará, não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de ver. Deus nos fortalece com a sua igreja, para que nós possamos restabelecer uns aos outros, como diz Hebreus capítulo 12, as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Deus nos permite crescer e fortalecer quando nós trabalhamos na sua força para servir aos outros, para o testemunho da graça de Deus. Deus nos abençoa quando nós aprendemos a ter uma dependência restrita a Ele. Salmo 103, verso 13 diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E muitas vezes Deus usa circunstâncias, e muitas delas são dolorosas, para que nós nos arrependamos e voltemos para Ele. Nós encontramos Davi, um homem segundo o coração de Deus. Foi um homem pecador, fez abominações, pecados terríveis, mas Deus o levou ao arrependimento. Ele sofreu por causa dos seus pecados, dores de consciência, dores físicas. Ele experimentou morte na sua família, pecados entre os seus filhos, lutas internas.
Mas tudo isso para que ele se arrependesse e voltasse ao Senhor. Queridos, concluindo, por que Deus permite situações como essa que estamos vivendo? A primeira coisa que Jesus respondeu é: Deus usa essas situações e as permite para gerar um verdadeiro arrependimento dos homens. Para que os homens possam perceber que eles não são nada sem a graça de Deus. Que sem o perdão de Deus não são nada. A segunda coisa que Deus nos ensina é que o homem precisa entender que sem arrependimento haverá juízo maior do que essas adversidades que estamos vivendo hoje, pois tem a ver com a morte eterna. E por último, Jesus nos mostra que nós precisamos dele e dependemos dele, da sua misericórdia, para que possamos não só nos arrepender, mas viver segundo a sua graça, hoje e eternamente. Que Deus, na sua graça, nos alerte, nos abençoe, nos dê entendimento destas coisas, não para que elas fiquem na nossa mente, mas para que desçam para o nosso coração e gerem em nós verdadeiros servos arrependidos que desfrutam da bondade e misericórdia de Deus quando Ele nos perdoa e quando Ele nos dá, a partir de hoje, a vida eterna. Creiam em Cristo, arrependam de seus pecados e sejam salvos. Esta é a mensagem de Jesus para nós nesses dias tão difíceis que vivemos. Vamos orar. Ó Deus, eu imploro para que o Senhor coloque os ensinamentos de Jesus na nossa mente e no nosso coração. Não para nos assustarmos, mas para nos alegrarmos, porque o Senhor tem nos conduzido ao arrependimento, ao perdão, à santificação, à vida contigo. Mas nós imploramos para aqueles que não estão entendendo, Pai, volte os olhos deles para os altos, para o Senhor, para que contemplem o Deus da história, para que busquem no Senhor, ó Pai, a misericórdia, o verdadeiro arrependimento e a vida eterna. Ó Deus, usa a tua igreja para proclamar e viver esta verdade. Te pedimos isto em nome e por amor de Cristo Jesus.